O segredo da beleza começa de dentro para fora. Muitos dos alimentos que você ingere podem interferir diretamente na sua pele. Sabe aquelas espinhas que não te abandonam? Ou oleosidade em excesso? Sabe aquela pele boa, com viço? O segredo dela também está nos alimentos que você coloca para dentro do seu corpo. Eu sou Carol Soares, maquiadora, me aventurando na podosfera. Sejam bem-vindos ao Parler de Beauté. Bom, então vamos começar nesse episódio com o Destaque Beauté, os destaques dessa semana. E hoje o Destaque Beauté nós vamos falar sobre a reabertura dos salões de beleza neste cenário ainda, né, na pandemia. Será que estamos preparados para isso? Recentemente eu tive um episódio de Covid, né, onde eu estive com Covid há algumas semanas atrás e eu estive no quadro de assintomática, ou seja, eu não senti absolutamente nenhum sintoma, mas nem sintomas de gripe normal, igual algumas outras pessoas que têm, né, os sintomas mais leves, ainda sentem os sintomas de gripe. No meu caso, nem este sintoma de gripe eu sentia. E eu só descobri que eu estava com Covid porque eu precisei fazer um teste de Covid antes de ser internada no hospital, onde eu precisei passar por uma cirurgia de emergência. E assim, eu não imaginava, pois eu não tinha, né, nenhum sintoma, não aparentava absolutamente nada. Isso me fez refletir muito o quanto muitas pessoas podem estar, né, com Covid ou já estiveram com Covid e ao menos sabem, né? Ainda mais pessoas que estão, né, ou estiveram nesse quadro assintomático. Isso é um grande risco, porque mesmo seguindo, né, os protocolos de higienização, de segurança, é um risco que você pode levar para o seu cliente, no caso, ou o seu cliente trazer para você nesse momento onde não temos ainda uma segurança, né, de fato sobre a Covid, sobre o que é essa doença, sobre os sintomas, enfim. A gente pode achar que a gente está super bem e está contaminado, e é um risco que você corre de acabar contaminando outras pessoas, ainda mais nessa exposição e nesse fato de estar tão próximos, né, um do outro. Porque o trabalho do cabeleireiro, da manicure, da maquiadora é sempre ali, muito próximo, né, do seu cliente. Então, acho ainda um risco a ser considerado. E fica aí o meu questionamento: será que estamos preparados para essa reabertura? E hoje, no nosso episódio Saúde e Beleza Parte 2, nós vamos falar um pouco sobre a relação dos alimentos com a pele. E eu convidei, né, hoje temos aqui uma convidada muito especial, Jéssica Rodrigues, nutricionista. Por favor, Jé, se apresente para nós. Oi, gente, tudo bom? Antes de começar, eu gostaria de primeiro agradecer o convite da Carol pela oportunidade de vir aqui hoje trazer um pouquinho de informações com embasamento científico para vocês. Meu nome é Jéssica Rodrigues, eu sou nutricionista, pós-graduada em nutrição hospitalar pelo Einstein, e eu espero que vocês gostem do conteúdo que a gente preparou para vocês hoje. Jé, é uma honra ter você aqui hoje para explicar pra gente, né, sobre os alimentos e os benefícios que eles podem trazer, né, não só para nossa saúde, mas também para nossa beleza.
E eu gostaria que você explicasse pra gente um pouco sobre essa relação da alimentação com a nossa pele. Então, já vou começar falando pelo que eu acho que é meio óbvio, né? Que é sobre o consumo de alimentos muito ricos em gordura. Consumir muita fritura, carne vermelha, muito chocolate. Esses alimentos mais gordurosos estimulam os processos inflamatórios no nosso corpo, inclusive na pele. Consumir também alimentos muito ricos em carboidratos simples, os alimentos com alto índice glicêmico, também faz com que a gente tenha picos de insulina muito altos, fazendo com que o nosso corpo secrete mais hormônios na corrente sanguínea, e isso acaba sendo muito ruim para a pele também. Muito importante saber sobre esses alimentos, né, gordurosos, o quanto eles aumentam esse processo de inflamação da pele. Porque, por mais que pareça muito óbvio, né, ainda tem pessoas que não sabem o porquê, né, aquela espinha ou aquelas espinhas não saem da pele dela, mas você vai olhar a dieta toda da pessoa tá ali, né, McDonald's, chocolates. E aí, não só para a pele, né? Mas consumir esses alimentos de forma frequente, exagerada, faz mal para o funcionamento de todo o nosso corpo. Além disso, são alimentos muito pobres em nutrientes. Nosso corpo precisa muito de uma dieta rica e variada, completa em todos os nutrientes, para que as nossas unhas consigam crescer saudáveis, o nosso cabelo. Inclusive, existem várias doenças decorrentes de deficiência de nutrientes. Desse ponto, então, a gente começa a falar sobre o que é importante consumir. Para a saúde da pele, é importante ter um consumo variado de alimentos. Então, uma dieta rica em frutas, legumes, verduras. Eu sei que acaba sendo meio repetitivo, que muita gente já ouviu falar sobre isso, mas é o que o nosso corpo precisa. A gente não vai encontrar um único alimento milagroso que seja responsável por deixar a pele perfeita. Não. É a variedade de nutrientes que faz com que tudo dê certo. Então é importante consumir alimentos ricos em antioxidantes. Esses alimentos são alimentos mais cítricos, né? Frutas cítricas, gengibre. O antioxidante faz com que as células se mantenham jovens. A aveia é muito bom também. E aí eu queria ressaltar a vitamina C. A vitamina C, além de antioxidante, ela é precursora do colágeno. E aí entra um detalhe muito importante sobre isso, viu, gente? Não adianta tomar colágeno. Não adianta comprar cápsula, comprar suplemento de colágeno. O corpo não processa esse colágeno que já vem pronto. O corpo precisa produzir colágeno. Então, se a gente quer ter uma pele boa, a gente precisa consumir alimentos que sejam ricos em vitamina C, porque a vitamina C ajuda a produzir o colágeno. Também é muito importante consumir alimentos ricos em selênio, como por exemplo o castanha do Pará é rico em selênio, em zinco. Alimentos ricos em vitamina A, como por exemplo cenoura, vitamina E. Esses nutrientes são muito importantes para a pele. Gé, e sobre a importância da água? A gente vê as pessoas investindo caríssimos em dermocosméticos, em tratamentos de pele, em hidratantes potentes, e quando a gente pergunta para essas pessoas sobre o hábito de beber água, quase nunca a pessoa tem esse hábito, né? Qual recomendação sobre a quantidade que precisamos ingerir de água por dia e os benefícios da água para a nossa pele e para o nosso corpo? Ter uma ingestão adequada de água é muito importante. A água é importante para que os nossos rins funcionem de maneira adequada e realize a excreção das toxinas de forma correta pela urina. A minha dermatologista também sempre fala sobre a necessidade de se manter hidratada para a pele. Ela sempre diz que tendo uma ingestão adequada de água, a gente garante uma quantidade de líquidos entre as células, o que faz com que toda a estrutura seja bem sustentada. E ela diz que isso diminui a quantidade de marcas de expressão que se formam com a idade e que a gente vê formar rugas.
Quanto à necessidade, né, em quantidade de água, 2 litros de água não é padrão, tá? Isso não existe. Cada ser humano, cada indivíduo tem a sua necessidade hídrica, de acordo com vários fatores, que pode ser atividade física, metabolismo, consumo de álcool. Aliás, um adendo sobre consumo de álcool. O álcool desidrata, então não bebam cerveja achando que vocês estão se hidratando. Pelo contrário, por isso que dá tanta vontade de ir no banheiro. Não é a cerveja que você acabou de beber e já está querendo sair. É porque o álcool está fazendo com que as células desidratem, faz com que você perca muito líquido e com que você retenha líquido depois também. Então, o ideal é, sempre que estiver consumindo álcool, consumir água também. Bebe lá o seu drink, bebe também uma quantidade, uma garrafinha de água, porque isso ajuda muito. E aí, com relação à quantidade diária, tem uma regrinha básica, que é com o peso. Você pega o peso, lá, a quantidade em quilos, exemplo, 58 quilos, e multiplica por 35 ml de água. O resultado é a quantidade de água que seria o ideal que você consumisse num dia. Eu gostaria de agradecer pela sua presença aqui hoje. Muito obrigada, Jéssica, por participar do Parler. Foi uma aula para todos nós, pode ter certeza. E deixamos aqui o nosso muito obrigada. Imagina, eu que agradeço mais uma vez por ter aberto esse espaço para trazer um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de conhecimento. É muito importante, né? Dica Botê. Minha dica de beleza é um complemento ao que eu falei ao longo do programa. Então, eu vou começar falando sobre água. É muito importante manter um consumo adequado de água, não só para beleza, mas também para um bom funcionamento de todo o corpo, para evitar problemas mais graves também, como, por exemplo, infecção de urina, pedras nos rins. Então, se você esquece, por exemplo, de beber água, tenta baixar um aplicativo. Tem vários aplicativos gratuitos e excelentes que disparam notificações para te lembrar de beber água. E esses aplicativos são bem legais porque você consegue ter um controle da quantidade de água que você ingeriu ao longo do dia. Então, você consegue saber se você teve uma evolução, se você conseguiu beber mais água naquele dia do que no dia anterior. É bem bacana. Se você não quer ter aquele aplicativo, você também pode simplesmente programar um alarme no seu celular para te lembrar de beber água a cada intervalo de tempo. Tenha sempre uma garrafinha com você ou beba água num copo que você saiba quantas ml tem aquele copo para você também ter um controle da quantidade de água que você bebeu. Mas só de colocar o alarme e de lembrar para quem não bebe nada de água ao longo do dia, só de ter esse alarme já é um grande auxílio. A minha segunda dica é sobre os alimentos que eu falei, que são alimentos de alto índice glicêmico. Esses alimentos são fabricados a partir da farinha de trigo, por exemplo, no seu mais alto nível de processamento. É uma farinha extremamente processada. E esses alimentos, massa, pão francês, eles têm alternativas hoje no mercado de forma integral. São alimentos que, se você olhar na embalagem, talvez eles tenham uma quantidade muito parecida de carboidratos em relação ao alimento que não é integral. Porém, por ter mais fibra, por ser produzido de forma menos processada, essa farinha, ele faz com que o metabolismo aconteça de forma mais lenta desse carboidrato. Ele é processado de forma mais gradual pelo nosso organismo, fazendo assim com que a gente não tenha um pico de insulina que a gente teria se a gente estivesse consumindo aquele alimento que não é integral. Isso também já ajuda muito. E a minha terceira e última dica é sobre as frutas, os alimentos que eu falei que são ricos em vitamina C e antioxidantes. A minha dica é: prefira consumir esses alimentos na forma mais natural possível. Então, por exemplo, a laranja e a sua vitamina C. Evita fazer suco de laranja. Tenta consumir a laranja junto com bagaço,
que também é extremamente importante. Eu falei sobre fibra na segunda parte da dica. E as fibras, elas são extremamente importantes na nossa alimentação também. Fora que consumindo o alimento como um todo, você garante o aproveitamento máximo dos nutrientes presentes naquele alimento. Quero agradecer pela companhia e por você ter ficado aqui até o final desse programa. Para o Lei Debutê se encerra por aqui e desejo a você um ótimo dia.